Oi, gente! Hoje nosso conteúdo é concordância nominal. Nós vamos tratar da relação entre o substantivo e seus determinantes. E quais são os determinantes de um substantivo? O artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo, a locução adjetiva. Então, nós temos artigo, numeral, pronome, adjetivo e a locução adjetiva. Estes são os determinantes, são as palavras que circulam em torno do substantivo e definem esse substantivo e determinam o substantivo. Por isso, são tão importantes para a relação de concordância nominal. E uma coisa que a gente vai observar é que muitos erros ocorrem em placas, em anúncios. E a que se deve tudo isso? Vejam só. Rodovia interditado, vejam a placa. Se rodovia é um substantivo feminino, o adjetivo interditado está equivocado, deveria ser, então, interditada. Ok? Então, aí ocorre um erro. O que acontece, o que a gente supõe, é que a pessoa que fez a faixa, antes da gente cometer todos os preconceitos, né? A gente entende o seguinte: a pessoa ficou tão focada, né, no substantivo desvio, na ideia de aquilo ser um anúncio para um desvio, que aí a pessoa acabou concordando de forma equivocada e colocando o adjetivo da rodovia, que é um substantivo feminino, no masculino. E esse, como se estivesse concordando com desvio. Então, é um erro. Abaixo ocorre um outro erro, e eu acredito por proximidade. Porta, corta-fogo. A porta é corta-fogo. Então, ela deve se manter fechada. A porta deve se manter fechada. E por que é que a pessoa colocou aí mantenha fechado? Ela deve ter associado a proximidade da palavra fogo com o adjetivo aí, fechado. Tá, gente? Então, a gente tem que ter cuidado também com essa aproximação. A proximidade do substantivo e o adjetivo, isso leva a muitos erros. Então, a gente tem que ficar atento também quanto a isso. Então, a gente agora vai partir para alguns casos especiais. E esse aí é um caso, assim, fantástico. É necessário, é bom, é ótimo. Por exemplo, se eu falo assim: água é bom para a saúde. Eu estou afirmando que toda e qualquer água faz bem para a saúde. Olha a diferença semântica. Mas se eu estiver em sala de aula com uma garrafinha e disser assim: esta água faz bem para a saúde, aquela água faz bem para a saúde, o pronome está dando uma especificação para a água. Então, eu tenho um determinante tão próximo feminino aí, que é esta água, aquela água, para o substantivo, que o adjetivo tem que ficar no feminino. Então, eu falo assim: esta água é boa. Eu estou especificando. Água é bom. Toda e qualquer água faz bem. Então, existe uma diferença, o é necessário, é ótimo e é bom. São expressões que a gente tem que considerar a interpretação, a análise semântica. Então, olha lá, maçã é ótimo para os dentes e esta maçã é ótima. E eu coloquei aí para vocês assim: sujeito não determinado, invariável. Saudade é bom. Sujeito determinado, variável. A saudade é ótima para recordar. Observem como o determinante do substantivo foi aí fundamental para o uso do adjetivo no feminino ou no masculino, ok? Pois é. É permitido e é proibido. Nós vamos encontrar inúmeros erros em relação a isso. Olha aí, gente. Proibido a entrada, risco de morte. Proibida a entrada com o uso de capacete. Proibido a entrada. Então, eu tenho substantivo, entrada, acompanhado de um artigo definido, feminino, a. E esse artigo, ele define também que o nosso adjetivo deve permanecer no feminino. Então, gente, olha a diferença.
Quando eu tenho algo não determinado e invariável, por exemplo, eu falo assim, é permitido entrada, toda e qualquer entrada. Eu não tenho aí a especificação do artigo A. Vejam como isso faz diferença. É proibido gorjeta, quer dizer, proibido gorjeta. Eu não coloquei o artigo. Determinado variável. É permitida a entrada. É proibida a gorjeta. Então, em proibido e permitido, nós vamos observar a presença do artigo definido a, ok? Palavra interessantíssima aí é o anexo. Então, como vou concordar o adjetivo anexo? De acordo com o substantivo ao qual ele se refere. Então, por exemplo, as cartas seguem anexas, ok, gente? A carta segue anexa. As fotografias anexas ao documento, beleza. O documento anexo à procuração. Então, vejam só, o anexo é um adjetivo que concorda especificamente com o substantivo a que se refere, ok, gente? Porém, nós vamos verificar o seguinte, quando nós temos a preposição em, olha, a gente vem perceber que a expressão torna-se invariável. Então, quando a palavra anexo vier precedida, ela vier acompanhada, antes dela aparece a preposição em, significando dentro do anexo, então a gente coloca, é uma expressão invariável, fica sempre no singular. Ficará inclusa a matrícula, a primeira mensalidade ou, me desculpa, eu poderia dizer assim, as cartas seguem em anexo ao documento. Os documentos seguem em anexo à procuração. Se a palavra anexo vier precedida da preposição em, a gente permanece no singular. Isso também ocorre com a palavra incluso. Olha lá, gente. Ficará inclusa a matrícula, a primeira mensalidade. Então, o que vai ficar inclusa a matrícula? A primeira mensalidade. Inclusa é um adjetivo, a primeira mensalidade é o substantivo. E aí estão inclusos as fotocópias, os relatórios. Ou seja, os relatórios estão inclusos a quê? As fotocópias. Quem estão inclusos? Os relatórios, substantivo masculino plural, inclusos adjetivo masculino plural. A palavra próprio e a palavra kit. Muita atenção nisso aí, gente, olha. A palavra próprio, quando ela indica, um adjetivo, por exemplo, plural. As meninas do ensino médio fizeram o bolo. Elas mesmas ou elas próprias fizeram o bolo. Então, por que então está aí o coronel próprio dirigiu-se à igreja? Porque ele mesmo, ele próprio se dirigiu à igreja. Então, nós temos aí a concordância da palavra próprio, próprias, como adjetivo, concordando com seu substantivo. O mesmo acontece com a palavra kit. Eu estou kit com o serviço militar, nós estamos kits com o serviço militar. E atenção, isso aí é muito importante. Quando uma palavra funciona como advérbio, ela é invariável. Quando funciona como adjetivo, ela é uma palavra variável. Então, mas professora, como eu vou entender? Isso vai depender da sua intenção comunicativa quando escrever, quando redigir seu texto. Então, quando eu estou lendo, eu tenho que interpretar a intenção comunicativa do autor.
Bem, então quando eu falo assim, vamos falar sério, é o modo como nós vamos falar, é um advérbio. Vamos falar sérios. Então, sérios é o estado em que estaremos no momento em que vamos falar, adjetivo, ok? Então, vejam só, se acompanha, se é um advérbio, acompanha verbo e adjetivos. Se é um adjetivo, acompanha um substantivo, ok, gente? E a palavra mesmo, ela é fantástica, sensacional. Por quê? A palavra mesmo tem várias funções. Se eu disser assim, o aluno fez mesmo a tarefa, eu estou criando aí um advérbio de dúvida. Olha até a entonação como envolve a questão semântica. Se eu disser, os alunos fizeram mesmo a tarefa, eu estou afirmando, é um advérbio de afirmação, também invariável. Mas vejam bem, quando eu falo, os alunos mesmos elaboraram todo o projeto. Eles próprios, é um adjetivo e por isso é variável. Então, vejam como a questão da interpretação, do sentido, vai fazer toda a diferença para a nossa concordância nominal. Eu até coloquei aí, olha, as atrizes mesmas choram após a cena. Elas próprias choram. Ele mesmo contou a história, ele próprio contou a história. Mas eu poderia colocar uma outra forma. Eu poderia colocar assim, ele contou mesmo a verdadeira história? Deixaria de ser um adjetivo para ser um advérbio. Olha só a diferença. Ele contou mesmo a verdadeira história? Então, gente, observem que para diferenciar de variável, que é adjetivo, para invariável, que é advérbio, dependerá do contexto, dependerá da intenção comunicativa do autor. Então, depende da questão semântica de interpretação, tá? Obrigado e obrigada. Nós usamos obrigado quando quem diz faz parte do gênero aí, né, masculino. Então, os homens dizem muito obrigado e as mulheres dizem lindamente muito obrigada. E eu coloquei aí, gente, olha, eles disseram obrigados, elas disseram obrigadas. Ele disse um obrigado ao garçom, ela disse um obrigada. Porque a gente vê de tudo aí. Então, eu coloquei aí em cima. O homem deve agradecer dizendo obrigado. A mulher deve agradecer dizendo obrigada. Meio e meia, galera. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa que até faz mal pra gente. Acho que o professor de português, quando ouve um aluno falar, eu tô meia triste, quase infarta. Então, se você tem a intenção de infartar o professor de português, você já sabe o que fazer. Bem, meia triste é isso aí, galera. Essa meia chulezenta aí que muitas vezes tá dentro de um tênis, que não é o seu, é claro. E meio triste, meio é um advérbio que indica um pouco. Então, eu estou meio cansada, estou um pouco cansada. Estou meio entusiasmada, estou um pouco entusiasmada. Eu não posso dizer meia entusiasmada, porque não dá pra gente medir. Metade de mim está entusiasmada, outra metade não está? Impossível, né, gente? Então, olha só, gente. Meio, como advérbio, significa um pouco, parcialmente, palavra invariável. Meia, como adjetivo, por exemplo, eu falo assim, comi meias verdades. O que são meias verdades? Olha o poema. Meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias, ponha o pé no chão. Acho muito legal isso.
Meias verdades. Eu estou usando meias, nem é como substantivo, né, que é parte do vestuário, nem como indicando um pouco. Eu estou usando como adjetivo, ok? Então, vejam bem. Olha, bebi meia taça de vinho e fiquei meio bêbado. Meio, um pouco bêbada ou um pouco bêbado. Meia taça, metade da taça. Bebi meio copo de cerveja, que está aí. Mas eu não bebo, tá? Nem vocês. Claro que não. Meio indicando a quantidade. Isso é totalmente variável. Meio mamão, meia maçã. Então, vamos lá. Atenção a esta concordância. Gente, é uma concordância que dá um certo, assim... A gente ouve isso demais. Aliás, se você fosse mineiro, você não erraria. Porque mineiro não fala é meio-dia e meia. E mineiro também não fala é meio-dia e meio. Mineiro só fala assim, é meio-dia e meio. É meio-dia e meio. Meio-dia e meio não é nem meia e nem meio. Por isso que é bom ser mineiro. Mas... é meio-dia e meia hora. Mas, professor, por que então não é meio-dia e meio? Porque é meia hora, a metade da hora. Ok, gente? Cuidado com essa concordância. E aí, a palavra bastante, bastantes. Isso existe? Existe. Então, bastantes, me perdoe, como advérbio, é invariável. Mas como eu vou saber se significa muito? Por exemplo, Roberta e eu, ou Cris e eu, somos muito amigas. Cris e eu somos muito amigas. Nós somos bastante amigas. É um advérbio. Mas se eu disser assim, gente, Cris e eu temos bastantes amigas, é porque nós temos muitas amigas, tá? E é isso. Então, olha só, bastante como advérbio significa muito. Ai, Valéria, hoje eu estou com muita preguiça. Você está com bastante preguiça. Valéria, hoje eu estou... Valéria, hoje eu vi muitos colegas no colégio. Então, você viu bastantes colegas. E aí, eu coloquei assim. Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos. As mulheres falam bastante e surgiram bastantes novidades. Jovens bastante íntimos, muito íntimos. As mulheres falam bastante, as mulheres falam muito. Em Indaiatuba surgiram bastantes novidades, muitas novidades. Compramos muitos livros, bastantes livros. Então, bastante igual a muito, invariável. Bastantes igual a muitos, muitas, totalmente variável. E, Valéria, como que a gente fala, então, caro, barato, longe, como é que funciona isso aí? Galera, é o seguinte, se for advérbio, é invariável. Se for adjetivo ou pronome adjetivo, é variável. Mas, professora, como eu vou saber isso? Vamos lá. Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Olha só, gente. O estudo fosse tão caro. As casas estão caras. Achei barato este casaco. Hoje as frutas estão baratas. Vais ficando longe de mim como sono. Levai-me a esses longes verdes. Eu quero que vocês pensem assim comigo. As roupas custam caro. A palavra caro está modificando o verbo custar. Comprei roupas caras. A palavra caras está modificando a palavra roupas. Então, vejam a diferença. Quando eu digo comprei, essas roupas custam ou custaram caro,
A palavra caro torna-se invariável porque ela é advérbio que modifica o verbo custar. Mas quando eu digo que estas roupas são baratas, ou são caras, essas roupas são caras, são baratas, a palavra caras e baratas as palavras estão modificando o substantivo roupas. Então, se modifica o verbo, é advérbio. Se não modifica o verbo, não pode ser invariável. Entenderam? E assim, mas professor, e esse longe? Longe é advérbio, mas vejam o contexto. Vais ficando longe, é o modo como vai ficando, ok. Só que quando eu digo levai-me a esses longes verdes, é o mesmo que você dizer levai-me aos distantes campos, aos longes campos. Ah, professor, isso existe? Sim, galera, isso existe. Aos distantes campos, aos longes campos. Valéria, a cidade tal fica muito longe de Brasília. Fica muito distante de Brasília. Então, tenta substituir, tá? Quando tiver dúvida em longe, longes, tenta substituir por distante e distantes. Caso caiba o plural de distantes, é porque realmente você pode empregar o longes, tá? E essa palavrinha, professora, só, a palavra só, sós e a sós. A palavra só, ela não varia quando ela é um advérbio. Por exemplo, eu só vim para explicar este conteúdo. Eu vim apenas para isso. Eu vim somente para isso, ok? Estamos sós nesta casa. Estamos sozinhos. Olha como eu posso usar plural e singular. Agora a expressão a sós é invariável por causa da preposição. Então pensa bem, professor, então onde tem a preposição torna-se invariável, né? Isso aí, galera, invariável. Então vamos colocar o a sós é invariável. O só, quando está indicando a palavra somente ou apenas, é invariável. E quando você usar com o sentido de sozinho, sozinhos, sozinhas, sozinha, será um adjetivo e você pode variar. Vamos ver os exemplos aí? A sós, como duas gaivotas na solidão do céu em pleno mar. A sós, invariável. Era só dizer, sem palavras, era apenas dizer. Eu vivo só e aprecio a solidão. Eu vivo sozinha e aprecio a solidão. Elas não vivem sós, vivem com os pais. Ou seja, elas não vivem sozinhas, vivem com os pais. Legal quando a gente está em sala de aula, né, que a gente fala assim, o professor deixou os alunos sozinhos na sala. Quando o professor dá uma ida à coordenação, é o mesmo que dizer, o professor deixou os alunos sós na sala, porque é um adjetivo, ok, gente? Palavras invariáveis, gente, olha, invariáveis significa, o povo usa essas palavras de uma maneira totalmente equivocada e elas não mudam. Olha, vamos lá nessas palavrinhas. A palavra menos, gente, aí outro motivo de infarto. Dá para infartar quando a gente ouve menos, né? A palavra menos não existe. Menos é um advérbio, logo ela é invariável. Então eu falo, aquele aluno é o menos inteligente, a aluna é a menos inteligente. Eu quero menos feijão, eu quero menos comida. Não existe menos, ok? E a palavra grama. Eu tenho o grama e eu tenho a grama. Tá? A grama é para pastar mesmo, a grama é a do jardim, mas o grama é de o quilograma. Então, galera, a gente vai dizer assim, quero 200 gramas de mussarela, por favor. Quero 500 gramas de queijo Minas, por favor.
A grama ficou verdinha com a chuva. Isso mesmo. Estamos em plena chuva, saindo da seca, e aí a grama está verdinha. Mas nós não temos aí, galera, a gente tem que entender aí que quero 200 gramas, porque nós estamos falando do quilograma, é uma unidade de massa. A palavra alerta e a palavra pseudo. Então, olha, gente, os alertas soaram várias vezes. Neste caso, os alertas, tudo que recebe aí o artigo antes vira substantivo. Então, neste caso, os alertas funcionou como substantivo. Porém, todos os candidatos ficaram alerta. É um advérbio, é o modo como eles ficaram, ok, gente? Por isso é invariável. A palavra pseudo também é uma palavra invariável e a gente fala, a Maria Aparecida é uma pseudo-atriz, é uma atriz falsa. Pseudo é invariável, alerta também é. Nesse caso, primeiro, em que o alerta não está invariável somente por causa dessa situação de ser um substantivo. Os alunos fizeram a prova monstro. Esta mulher é um dragão. Peraí, gente, mas como assim? É porque nós temos um substantivo dragão como se fosse um adjetivo, vocês observam? E a prova monstro, nós temos monstro, o substantivo funciona como adjetivo de prova. É o caso de palavras que são substantivos no contexto usados como adjetivos, logo não variam. Então, galera, a gente encerra nossa aula aí de concordância nominal e eu deixo aí para vocês aquele beijo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quando o substantivo ele tem, aliás, quando o adjetivo concorda com dois substantivos, por exemplo, eu tenho calça e camisa. Valéria, o que eu coloco de adjetivo? Eu tenho calça e camisa usados, porque a gramática é meio machista mesmo, ela não é feminista, para concordar com o masculino plural, ou concordo com o substantivo mais próximo. Então, quando eu falo, eu tenho calça, eu tenho short e camisa velhos, eu estou concordando, tá? Com short, que é masculino de modo geral, mas eu posso concordar com o mais próximo, tá? Então, eu posso dizer assim: eu tenho short e camisa velha. Mas, professora, eu posso falar short e camisa velhas? Não pode, tá, gente? Porque nós estamos aí com um substantivo, com dois substantivos, um masculino, um feminino. Então, como o adjetivo vem depois deles, ou você concorda com o substantivo mais próximo, ou se um deles é masculino, deixa tudo no masculino plural, tá bom? Gente, olha, beijo pra vocês, fiquem com Deus. Estou assim com muita saudade de vocês. Beijo.